TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, a gente começa agora o programa Especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal. E hoje eu recebo aqui no estúdio a Kaline Bezerra, que é advogada. Ela é mentora do projeto Mulheres, Mães, Direitos e Oportunidades. Kaline, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Olá, é uma satisfação imensa de estar aqui. É muito prazeroso estar aqui e foi muito bem recebido o convite. Muito obrigada. Kaline, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre as suas especialidades. Eu vi aqui que você é especialista em violência doméstica, advogada, em psicologia positiva. Fala um pouquinho do teu currículo aí para as mulheres. Antes de falar do meu currículo, eu sempre falo que nós nos encontramos nas nossas carências, né? E através dessas carências que eu senti, eu fui buscar justamente aprender e me especializar. Então, hoje a Kaline, ela é terapeuta, né? Ela é coach, também sou mentora com direcionamento para mulheres, né? Também sou mediadora e conciliadora judicial, extrajudicial e comunitária. Também sou facilitadora de círculos restaurativos, círculos de construção de paz, círculos de diálogos. E além das especializações e outras formações, né? Especialização aí, como você relatou, em violência doméstica, também especialização em gestão de conflito, no qual eu sou gestora de conflitos também, sou analista comportamental, né? E especialista também em psicologia positiva e desenvolvimento do comportamento humano. Como a gente estava falando aqui, né? Nós mulheres, a gente tem um campo de oportunidades, né, para a gente trabalhar. Nós saímos agora há pouco, recentemente, de uma pandemia, onde foram 2 anos aí, onde a nossa vida pessoal e profissional foi bastante danificada, digamos assim, por conta da pandemia. Tiveram mulheres, né? A grande maioria das chefes de família do Brasil são mulheres, né? A grande maioria é composta por mulher. Então, como é que a mulher pode se reinventar, né, nesse mundo que a gente vive hoje, que, graças a Deus, o mundo da mulher ele tem crescido cada vez mais, né? Eu observo que, assim, hoje o campo está muito mais abrangente, né? Não é mais um campo tão fechado. E como eu relatei aqui no começo, eu me especializei naquilo que eu precisei, né? Então, quando eu precisei de terapia, não tive. Na época, eu não tinha como pagar. Entender a terapia, né? Eu fui entender, estudar e me tratar ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo que quando nós estamos com dificuldades, a gente começa a se reinventar, a gente começa a se descobrir. E até em coisas que jamais imaginávamos ter, né? Então, eu acredito que a pandemia, ela trouxe isso. Então, se eu sei cozinhar, se as pessoas gostam da minha comida, por que não cozinhar para vender? Né? Se eu sei fazer crochê, se eu faço em casa, por que não fazer para vender? Sabe? É nessas qualidades que nós temos, que às vezes não enxergamos que temos, que a pandemia, ao meu ver, que a pandemia trouxe e começou a aflorar e a gente começou a colocar do interno para o externo, né? Dando essa possibilidade de muitas mulheres que sempre foram, em algum momento, chefe do lar e sentiram essa necessidade de também colocar em prática aquilo que elas tinham de tão bom, mas ainda não tinha mostrado para o mundo. É verdade. E é bom a gente lembrar que nós mulheres, mães, né, a gente sempre pensa em cuidar do outro, né? Cuidar do filho, do esposo, da família, da mãe, de todo mundo. Mas a gente tem que lembrar também que a gente precisa cuidar de si, né? Como você bem falou aqui, quando você precisou de terapia, você foi procurar saber como é que aquela terapia iria impactar diretamente na tua vida, né? E então a gente, mulher, nós mulheres, as mulheres que estão nos assistindo em casa, que estão passando de repente por uma fase difícil, seja profissional, seja na vida pessoal, precisa pensar primeiro em si, né? Para poder a gente conseguir ajudar o outro, né, Kaline? Exatamente. É o que eu também visualizo. Como é que eu vou dar para o outro se eu não tenho para mim? Eu só posso dar aquilo que eu tenho,
Então, se eu estou com dor, como é que eu vou dar alegria se eu estou passando por dor? Então, eu tenho que primeiro me melhorar, eu tenho que primeiro cuidar de mim, como eu estou, o que eu pretendo fazer para que eu possa melhorar. Porque dentro do meu ver, a partir do momento que eu estou cuidando de todo mundo e eu estou excluindo a mim mesma, será que eu estou cuidando com qualidade também? Porque para você mãe, você tem que ser mãe com qualidade. Para você ser esposa, você tem que ser esposa com qualidade. Então, existe também essa questão dessa organização que a gente tem que ter, que não é fácil. Eu digo para você, com sinceridade, que eu também vivo nisso. Às vezes, algumas coisas chegam também para a vida da gente que não avisa, né? E você tem que se rebolar mesmo para tentar organizar isso, né? Porque a mulher, ela é um suporte geral. Eu sempre falo, respeito até os homens, me desculpem, mas o verdadeiro chefe de família é a mulher. Porque o homem, sim, ele trabalha, ele tem essa questão de trabalhar para trazer para casa. Mas a mulher, além de hoje precisar trabalhar, ela é mãe, ela é chefe de família, ela tem que saber conduzir todo aquele círculo, aquele sistema que ela vive, em educar o filho, em se cuidar também, e dar atenção ao marido, e ter que trabalhar, e algumas também têm que estudar, e outras também têm que cuidar de casa. Então, eu acredito sinceramente que essa mulher, primeiro sim, eu preciso de um tempozinho para mim. É preciso, todo ser humano necessita de um tempo para si. Com certeza. Ou então não vai ter qualidade no resto das coisas. E a gente tem uma grande responsabilidade, como você bem falou. A estrutura familiar, ela desaba se a mãe, se a mulher não estiver bem, né? Isso é um fato, né? Porque a mãe é que é ali, sabe, é o braço direito do filho, do esposo, na vida profissional também. Então, assim, é muito difícil ser mãe, ser mulher nos dias de hoje, né? A gente sabe. E eu costumo falar, existe um ditado muito popular, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E eu digo, e eu uso essa brincadeira para falar. Eu disse, gente, nem a sombra fica sempre atrás. Às vezes a sombra está do lado frente, e às vezes está até na frente. É verdade. Por que que por trás de um grande homem existe uma grande mulher? Se no casamento a mulher é parceira, se no namoro a mulher é parceira, até para o homem e a mulher se completar. Então, do lado de um homem existe uma grande mulher. Só assim podem caminhar juntos. Perfeitamente. Acho que essa sua frase aí, ela é bem mais apropriada, principalmente para os dias de hoje, né? Porque há tempos atrás, como a gente falou aqui no começo, a mulher ela ficava responsável por cuidar do lar, cuidar da família, e o marido, o homem, para fazer o sustento. Hoje em dia a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Embora a gente saiba que o homem também continua trazendo sustento para casa, mas hoje a mulher precisa trabalhar, né? Ela está envolvida na política, está envolvida na saúde, na educação, em todos os segmentos, né, Kaline? Eu também visualizo isso. Até porque no século lá passado, século XIX, século XX, século XXI, as coisas vêm mudando, né? Antigamente a mulher, ela era ensinada, ela estudava para ser dona de casa, para ser a esposa, para ser a mãe, para como ela poderia conduzir o lar. E o homem era o quê? O que trabalhava. Isso as esposas que tinham um padrão aquisitivo. Lá no século lá passado, tinha também as mulheres que elas não tinham condições e elas poderiam trabalhar. Mas era aqueles trabalhos de serviçais, sabe? Lavadeira, cozinheira. Então, assim, lá atrás já tinha uma diferença. Que não precisava de uma qualificação, né? Exatamente. Isso que é as pessoas que não tinham tantas condições, né? Já as que tinham uma condição melhor, ela era preparada para isso. E o homem, justamente para trabalhar. Só que as coisas foram mudando, né? As lutas dos direitos, né, da mulher inserida no mercado de trabalho, da sociedade em geral, que eu honro muito, sabe? Eu honro muito todas essas mulheres que foram nossas antepassadas, dentro do nosso seio familiar, né? E eu costumo falar, se a gente for em busca aí da árvore ginecológica, a gente vai longe, né? Porque o que temos de mulheres, grandes histórias, não me vem à mente aqui falar alguma delas, porque são muitas. São muitas. Então, hoje a gente está votando, nós temos o direito de escolher o nosso representante, porque teve alguém atrás que fez esse trabalho.
Teve alguém lá atrás que caminhou, que foi uma grande juntou. conquista, né? A mulher ter o direito de votar. Uma Justo. coisa absurda, se você pensar nos dias de hoje, que a mulher não tinha direito a votar, né? Mas isso é uma realidade, né? E eu digo, ainda tem mais, às vezes nem falar, né? Nem falar. Nem falar. Nós tivemos outra mulher, né, que é a Maria da Penha, uma cearense responsável aí, grande mentora da Lei Maria da Penha, uma lei brasileira, né, de amparo às mulheres vítimas de violência doméstica, né? Com certeza, e a Maria da Penha é um marco histórico, né? Não só agora nos dias atuais, mas eu acredito firmemente mais na frente vai virar uma lenda também, né? Porque as coisas não são fáceis para ninguém, né? E por trás dessa lei existe uma história de uma mulher que ela sofreu, que ela chorou, que ela perdeu a fé. Então, assim, foram um abalo muito grande, não só no campo físico, mas no campo psicológico também. Ela quase perde a vida, né? Quase. Então, a história da Maria, da Maria da Penha é muito bonita. E principalmente de uma mulher que ela não deixou ser vencida, né? Ela encontrava as portas fechadas, e ela insistiu, e ela persistiu, até chegar onde nós chegamos. Que essa lei existe graças a uma pessoa, que ela sofreu, ela sentiu na pele. E eu falo sempre que é assim, a gente tem empatia, né? Nós temos empatia de compreender a dor do próximo. E, na verdade, você não precisa calçar o sapato do outro. Mas quando você compreende com uma profundidade muito grande, e principalmente quando você passa algo semelhante, a empatia ela é superior. Com certeza. Né? Porque eu consigo compreender a extensão da dor daquela pessoa, porque eu passei ou eu estou passando. Né? Então, além da lei, existe uma identificação muito grande de pessoas que passaram pela violência e hoje estão na violência. Permanece na violência, né? E hoje se fala muito na física, e eu tenho batido muito na questão da psicológica. Sim. Que essa deixa cicatrizes invisíveis. A física, a gente consegue ter a dimensão, mas a psicológica a gente não consegue. É verdade. Né? Eu vejo agora que nessa época aí que teve a pandemia, que a gente está saindo dela, foi falado muito nisso, que até então, chegar numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, falar sobre isso, não se entendia o que era isso. Então, teve que ter a pandemia, as pessoas tiveram que passar por algumas situações para que isso pudesse ter uma extensão maior, uma visibilidade maior. E na pandemia, inclusive, aumentaram, né? Existem dados que aumentaram o número de violência doméstica, porque os agressores, que muitas vezes são os companheiros, ex-companheiros, ficaram mais tempo dentro de casa, e aí a mulher teve que sofrer mais ainda, né, Carlinhos? Mudando só um pouquinho aqui de assunto, eu vi uma entrevista do Leonardo cantor, né? Ele disse o seguinte: eu não conhecia minha mulher, eu conheci agora. Na pandemia. Na pandemia. Esse é o lado positivo. Mas aí nós sabemos que muitos desses homens, né, eles permaneceram mais tempo no lar. Né? Então tem a questão, tanto a questão social, outras coisas que também elas influenciam para a violência, além do álcool e outras coisas que eu não vou entrar no mérito. Mas isso influenciou bastante para que a violência ela acontecesse. E eu falo mais, a violência física direcionada para a mulher. Mas dentro desse ambiente não tem só a mulher. Tem os filhos. Então, de certa forma, os filhos também passam pela violência. Sim. Né? E a situação é tão grave, porque quem convive sofre. E imagina uma criança que está naquele ambiente familiar, que assiste a agressão e não pode fazer nada. Aí tu imagina como é que essa criança vai ser construída, como é que essa criança vai crescer, quais os problemas mentais que ela vai ter. Então, assim, é grave. É grave. Não é só a mulher, é a violência familiar. E você acha que a mulher, ela muitas vezes se sobrepõe, né? Permanece nessa situação de violência física ou psicológica? Porque também tem a violência psicológica que é tão grave quanto a física, às vezes até mais, como você bem falou. Ela permanece por quê? Você acha que é dependência emocional do homem? Porque muitas vezes a gente tem casos aqui, a gente já acompanhou, que são mulheres independentes, são mulheres que têm uma condição financeira razoável, que podem se manter, né? E mesmo assim, muitas vezes permanecem nessa questão.
Eu observo que eu só calço meu sapato porque eu estou aguentando ele, né? Um ditado que eu falo. E assim, falar aquilo que eu não estou vivendo é fácil, né? E existem vários e vários comentários, infelizmente às vezes até um pouco maldosos, de pessoas que dizem: ah, fulano está ali porque quer, ah, fulano permanece porque quer. Mas existe uma questão que quem está lá é ela. Quem sabe é ela. Quem sabe né? é ela. E nós temos a mania, né, Kaline, de julgar, né? Nós, sociedade, a gente tem a mania de julgar o outro sem conhecer, sem saber o que é que o outro está passando, né? Que é um vício. É um vício. E eu digo, é vício. Julgar é vício. E a gente tem que começar também a mudar isso. São comportamentos viciosos. E aí o que eu digo? Não adianta você apontar um dedo, porque ela vive muito bem, porque ela tem um padrão de vida bom e ele agride ou ele trai, etc. Não é assim. Tem um contexto, tem filhos, tem essa dependência financeira, porque também a mulher que ela tem um padrão aquisitivo bom, ela também tem vergonha. Sim, com certeza. Então, sair falando que é certo ou errado não cabe a gente. Existem vários contextos, financeiro, psicológico, estrutura familiar, porque até então quem está ali é ela. E aí ela pensa, eu vou para onde? Quem vai estar do meu lado? Quem vai me amparar? E tem a questão dos filhos também que a gente Os falou filhos. aqui, né? Ela pensa, meu filho vai ser criado longe do pai, como é que eu vou passar essa situação para o meu filho para que ele não absorva os meus problemas, né? Justamente. Eu te falo que eu falo com muita certeza essas coisas, porque eu me especializei naquilo que eu vivi. Então, eu falo que eu começo a desenhar. Então, sabe? não tem nada mais fácil, né? Mais fácil de compreender quando a gente está dentro da questão, né, Kaline? Justamente. São vários fatores. São vários fatores. E aí tem a questão também, o medo de ser julgado, o medo de ser excluída, onde o meu filho vai ficar, com quem vai ficar, como é que eu vou pagar minhas despesas, aonde é que eu vou ficar. Eu percebo claramente que tem a lei sim, a lei ampara no campo do direito, mas é preciso ter um suporte maior. É preciso ter um suporte maior. A rede de apoio ela precisa ser bem mais ampla, né? Bem mais ampla, bem mais ampla. Não é só 2 meses de aluguel, 3 meses de aluguel. Sim, ela vai sobreviver 3 meses. Não é só uma medida protetiva aqui, desculpa aqui, mas às vezes não chega no tempo hábil, às vezes a mulher pede uma medida protetiva, ela vai chegar não sei quanto tempo depois, e aí já passou, né? A gente tem que insistir, persistir, que essas coisas, elas fiquem mais fortes. A gente tem que criar laços, criar mais leis, se unir para que isso venha se fortalecer, porque ainda não é o suficiente. É o começo ainda. É verdade. Kaline, eu vou pedir licença aqui a você para a gente fazer um intervalo aqui no nosso programa, Especial Mulher, e a gente volta daqui a pouquinho, conversando com a Kaline, que é advogada, e a gente vai falar sobre o projeto dela, Mulheres, Mães, Direitos e Oportunidades. Não sai daí. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio.
seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta com o programa especial Mulher aqui na TV Fortaleza, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza, o canal 7.2. Lembrando a você que o nosso programa é exibido inédito aos sábados às 19h30 e também tem a transmissão pelo YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza, no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Eu estou conversando hoje com a Kaline Bezerra, que é advogada. Eu queria falar agora, Kaline, sobre o seu projeto, né? Um projeto voltado para mulheres. Eu queria que você falasse como é que surgiu a criação desse projeto, a ideia de criar esse projeto. Meu segundo filho. Desde o comecinho aqui das nossas conversas, né, das nossas palavras, eu sempre falo muito da minha história. Onde eu estou inserida no mercado, o meu profissional, foi tudo voltado pela necessidade que eu senti e fui me especializar. E o projeto também é isso, né? O projeto foi criado baseado muito na minha história. O projeto ele leva um nome um pouco mais extenso, porque eu fiz questão de colocar palavra por palavra. Então, o nome do projeto é Mulheres, Mães, Direitos e Oportunidades. Bem amplo, né? Mulheres, Mães, Direitos e Oportunidades. Tudo aquilo que foi necessário, tudo aquilo que eu precisei, né? Eu precisei que o direito tivesse chegado até a mim, né? Mas de forma ágil. Eu precisei de oportunidades e eu não tive. Então foram muitas as portas que eu tive que bater, várias fechadas, né? E aí foi quando, no ano de 2016, eu me lancei pré-candidata a vereadora, lá da cidade de Independência, na qual é a cidade que eu nasci, né? Minhas raízes. E eu me lancei como pré-candidata a vereadora. A minha intenção seria realmente colocar esse projeto em articulação, só que eu dei uma recuada, né? Não dei continuidade por alguns fatores, e aí eu coloquei na gaveta o projeto. E agora, quando foi no final do ano de 2021, eu tirei ele da gaveta e eu disse, agora vai. Chamei duas amigas minhas, eu disse, sente bem aqui, me escute aqui. Falei do projeto, legal, depois eu vou começar. Como? Não sei, vou começar. E aí eu comecei essa articulação desse projeto. A primeira reunião era 23 pessoas, depois a segunda 60. A primeira reunião aconteceu no dia 26 de fevereiro. 2021, né? Agora de 2022. 22, tá. 2022. Eu tirei da gaveta em dezembro de 2020, sim, dezembro de 2021. Iniciou agora. Iniciei agora. E eu disse, agora tem que nascer. Esse embrião faz muito tempo que está guardado, né? Tem que nascer. E aí eu comecei essa articulação, um projeto que eu resolvi implantar ele no município de Independência, pela necessidade, por ser um município que é carente em projetos, em questão de desenvolvimento, em questão de projetos, em vários sentidos. Como sou natural de lá e ser essa carência, e nós que estamos aqui em Fortaleza, que bom que nós temos acesso fácil, né? Mas nós temos aí os interiores, as cidades pequenas, que o acesso não é tão fácil. É verdade. Né? E aí justamente coloquei a implantação lá, ainda não temos sede, até porque é um bebê. 26 de fevereiro foi a primeira reunião, né? E aí comecei essa articulação de levar justamente para essas mulheres a conscientização de uma forma geral, na questão não só dessa mulher que passa violência ou que tem uma necessidade, mas nessa questão de conscientização de um geral, de como lidar com seus próprios conflitos, de como lidar com seus filhos, né? Nessa visualização restaurativa. E aí o projeto leva à conscientização,
O projeto vem trazendo também a questão, tudo aquilo que eu me especializei, coloquei. Você colocou no projeto, sim. Aí as rodas de terapia também, que ao meu ver são maravilhosas as terapias. Na terapia, no campo da roda de terapia do comunitário, né? E aí vem a questão também dos círculos restaurativos, né? Dos círculos de construção de paz. E também de alguns cursos, palestras, workshop. Então, aquilo que eu tenho, eu levei, né? E aí a gente fez a segunda reunião, 60 mulheres, depois outra reunião, 70, 80. Hoje estamos com mulheres engajadas, dentro do WhatsApp nós estamos com 83. Coisa boa. Né? Fora, nós estamos com 130. Então, para uma cidade que ela tem 27 e poucos mil habitantes, quase 26, quase 27, eu acredito que é um público bacana, um projeto que tem 2 meses, né? E eu falo o seguinte, não importa a quantidade, importa a qualidade. Só vem quem precisar, né? E como eu vejo, eu sou muito dessa questão de energia também, sabe? As coisas elas só vão funcionar se a gente estiver numa egrégora, se a gente estiver na mesma sintonia. E eu acredito muito na parceria, acredito muito no coletivo, acredito muito que ninguém nesse mundo anda sozinho. Nada. Para a gente estar aqui hoje conversando, existem pessoas que estão ali atrás das câmeras. Sim, com certeza. E essas pessoas estão nos dando esse suporte. Com certeza. Então, é na vida. É na vida. Ninguém consegue caminhar sozinho. E caminha. Quando nasce, que está ali naquele espacinho. Mas depois, para seguir, é preciso ter essas parcerias. E o projeto está aí. É assim. Quando uma mulher não está bem, existe uma gama de mulheres para dar o suporte. E essa conscientização que eu venho colocando, e eu falo sempre para onde eu falo, não existe o A, o B ou o C melhor do que ninguém. Não é a roupa que eu uso, não é o veículo que eu ando, não é o local que eu moro que vai me dizer que eu sou melhor. Porque todos nós somos iguais, né? E eu falo sempre isso, então tem que existir essa parceria, né? Para esse projeto ele andar, não é só porque eu idealizei, eu criei ou eu estou articulando. Esse projeto só vai andar de verdade se tiver mulheres engajadas em busca de um único propósito. Sim. E nessa articulação do município, que graças a Deus está sendo bem aceito, eu visitei também colégios, né? Eu visitei um colégio, na verdade. E foram 12 salas de aula. Não recordo o nome, Altamir Sabor, alguma coisa assim, não lembro. Mas, enfim, é um colégio bem grande da cidade e eu divulguei esse projeto. E foi maravilhoso a aceitação dos adolescentes. Que bom. E uma pergunta me foi feita. Quando eu cheguei para divulgar, que eu divulguei o nome do projeto, um aluno, um rapazinho, ele disse assim, mas esse projeto não tem para homens? Aí eu olhei para ele e disse, se eu abraço a tua mãe, eu te abraço. É verdade. Se eu cuido da tua mãe, eu estou cuidando de você. Porque se a gente está cuidando da tua mãe, a tua mãe vai saber cuidar de você. Cuidando de toda uma família. E se eu cuido do filho, eu cuido do pai. Com certeza. Sabe? É essa visão de existe sim um nome, né? Uma linha, mas existe um suporte maior, que é um suporte familiar. Qual filho que não gosta de ver a mãe bem tratada, né? E eu vou te falar, o projeto ele traz os ciclos restaurativos, workshops, cursos, as rodas de terapia. Se você não tiver com o teu psicológico bem, o resto não vai andar. E eu digo, não é à toa que a cabeça está em cima do corpo. É verdade. Não é por acaso, Porque não. se a cabeça não estiver bem, o resto todo desanda, né? Justamente. Então, se a mãe não estiver bem, a mulher não estiver bem, toda a família desanda, né? Desanda. Qual é o perfil dessas mulheres, Kaline? O perfil dessas mulheres que estão dentro do projeto? O perfil você está precisando? Olha. É esse. Eu não tenho idade, eu não tenho cor, eu não tenho altura. Se eu sou mulher e se eu estou precisando ser cuidada, olhada,
E se eu quero me integrar, e eu te digo, você faz parte. Desde um adolescente, claro que a gente não vai para o campo já na parte infantil, criança, Sim. mas já da construção da mulher, né, saindo na parte, a mulher saindo da infância, passando para a parte de adolescência, nós estamos abraçando. Até porque não só a mulher, como o homem, ele está nessa fase de conhecer, de entender. Então, sempre eu visualizei, se eu preciso entender, não é à toa que a gente começa a estudar cedinho, né? Se eu preciso entender, por que não abraçar no momento que eu estou me descobrindo? Eu preciso entender algumas coisas. E uma das coisas que eu visualizo, que está muito presente nos adolescentes, é essa questão do suicídio, de não saber lidar com os conflitos. Sim. Então, o projeto está abraçando tudo isso. Desde a mais novinha, a vovó e a bisavó. Porque todo mundo está aprendendo. Eu nunca vou saber mais do que você. Eu sempre vou estar aprendendo até o último dia da minha vida. Os mais novos estão ensinando. Os mais idosos também ensinam. E a gente está nessa construção. Então, é esse coletivo, essa egrégora, esse sistema de crescimento que esse projeto vem trazendo. E como é que funciona, né, o engajamento dessas mulheres dentro do projeto? De acordo, como você falou bem aqui, com a idade de cada uma, com o que cada uma necessita e o que pode dar de melhor na troca de experiências, né? Pronto. Tem as reuniões que a gente vem fazendo uma vez por mês, como eu fico aqui em Fortaleza e vou também para lá, então uma vez por mês. Estava acontecendo 2 vezes, agora vai uma vez por mês. E esses encontros estão acontecendo no sindicato de lá, porque não temos sede ainda, né? E o que acontece? Vai a filha. Ah, gostei, convidei minha mãe. Ah, gostei, vou convidar minha neta. Ah, gostei. Então, assim que a gente vai se fortalecendo. Então, existe um cadastrozinho para ficar organizado, sabe? Mesmo que a gente não tenha o espaço fixo, né? Então, a gente tem essa organização, tem um cadastrozinho, né? Para quando a gente tiver um sistema, já passar para o sistema. Uhum. E aí vai organizando dessa forma, né? Tem a nossa ata de reunião também. A gente tem se preocupado muito em tirar as fotos, registrar os momentos, né? E fazer essa assinatura da ata e o cadastro, para que a gente possa começar, né, alinhando de uma forma bem organizada. Legal. E que modelo, né, vocês passam dentro desse projeto para as mulheres? A questão do empoderamento feminino, ensinando a elas que desde pequena elas têm que lutar pelos seus direitos, né? Desde adolescente, de repente aquela mulher no interior do estado que não teve, né, tantas oportunidades, ela vai ter todo esse amparo nesse projeto, né, Kaline? Exatamente. Nós temos aí também, eu sempre falo, gente, vocês têm que começar a visualizar o que está na frente de vocês. Às vezes nós temos algo na nossa frente, mas nós não visualizamos como tem que ser. E aí, hoje eu digo, olha, temos o mundo nas nossas mãos. Nós temos um celular que nos conecta com o mundo. Então, não tem mais aquela situação, eu não sei, eu não podia, eu tenho que sair. Então, se eu tenho isso diante das minhas condições, então, se eu tenho esse trigo, mas não tenho todos os ingredientes do bolo, vamos tentar fazer, nem que seja um bolinho de frigideira. Então, eu digo, gente, nós temos vários cursos gratuitos. Eu sou espelho vivo. Teve uma época na minha vida que eu não tinha dinheiro. Não tinha condições de pagar um curso. E o que foi que eu fiz? Fiz os cursos gratuitos. O que eu tinha naquele momento? E qual era a minha sede? A minha sede era conhecimento. Eu tinha sede de conhecimento. E eu não tinha recursos financeiros para pagar. E aí eu fui buscar nos gratuitos. Porque através do aprendizado é que eu vou tendo a experiência na teoria e depois eu vou colocar na prática, né? Então hoje, como eu tenho essa questão do coach também, a questão da terapia, do cuidado, então é nessa condução que eu vou levando para elas. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos trabalhar primeiro com o que a gente tem, né? Então vamos ver aqui. A intenção do projeto vai ser trazer também essas parcerias, né, de forma presencial, esses cursos, essa formação com certificação. Hoje ainda não temos. Então, vamos dançar a música que está tocando. O que a gente não pode é ficar parada.
né? E eu venho justamente, aí vem essa questão dessa condução, justamente para que elas comecem a visualizar o que eu estou necessitando, o que eu tenho, onde é que eu vou me identificando. E outra questão que está muito bacana, porque assim, nós estamos na capital e a gente tem mais possibilidades do que no interior, né? E aí eu disse, gente, vamos fazer o seguinte, se a intenção é ajudar, quem está precisando trabalhar, vai no meu privado, me fala e a gente faz uma lista aqui e a gente coloca, né, com a experiência que você tem, se está precisando trabalhar, e aí automaticamente que outras vão visualizando, vão indicando. Sim. E foi tão bacana, porque assim, tem uma moça que ela disse assim, hoje ela trabalha como babá, e ela disse assim, graças ao projeto eu arrumei um emprego. Então é só questão de se organizar. Como é que eu vou passar a informação da tua necessidade se eu não sei? Às vezes precisa só de um empurrãozinho, né? E Exatamente. foi esse empurrãozinho aí que o projeto deu, né? Que vem trazendo. Aí elas colocam, estou precisando de emprego. E aí eu sempre, quando venho no meu privado, eu preciso que você alinhe mais para mim, para que a gente possa colocar lá, para que a gente possa passar as informações, para que quem está precisando te procure. E é uma cidade pequena, não tem muitos recursos, como eu já falei aqui, mas dentro daquilo que eles têm, daquilo que a gente tem, é possível fazer a diferença. É possível fazer acontecer. O que não pode é fazer como eu estou fazendo aqui, mas é preciso cruzar as pernas e deixar acontecer. Não pode ficar esperando. Eu vim aqui por algum motivo. Eu estou nesse mundo por algum motivo. Eu só preciso me descobrir. E aí a gente vai trabalhando nessa questão das parcerias, né? E está sendo bacana, sabe? O bebezinho nasceu, né? Ainda não fala, que só tem 2 meses e pouco, mas está dando certo. Às vezes a mulher está acomodada, né? Dentro de casa, ou ela vem de uma realidade que ela acha que não consegue mudar aquela realidade, né? E o projeto vem para dar esse ponderamento para ela. Que bacana, que legal seria que outras cidades também tivessem. Como você falou aqui, em Fortaleza a gente tem um leque de oportunidades, né, inclusive gratuitas para as mulheres. Mas muitas vezes no interior do estado, ou em cidades menores, né, essas oportunidades são menores. Às vezes a mulher também acaba se desligando desse mundo. Uma questão que eu acho que é muito interessante a gente falar aqui é sobre a presença da mulher na política nos últimos anos. A gente tem visto, ainda é um número pequeno, né, considerado a população de mulheres. Nós temos mais mulheres eleitoras do que homens. Mas mesmo assim, já vem crescendo, né, essa participação da mulher na política, e é importante também incentivar. O projeto incentiva também esse cuidado? Incentiva. Eu te faço uma pergunta. Você é política? Sou política. Eu acho que todos nós somos políticos. Respondeu a sua própria pergunta. Eu falo isso. Quando eu sou política, eu sempre fui política. Eu vou continuar sendo política e eu acho que eu vou morrer política. E não precisa de um mandato para ser política, né? Eu não preciso de estar à frente de um cargo para me ser política. Quando nós falamos de política, quando nós falamos da sociedade que nós estamos inseridos, quando nós estamos falando dos nossos deputados, da inflação, de tudo que vem acontecendo nesse contexto da sociedade, nós estamos politicando. Da luta do meu direito, né? Do direito do outro. De todos os movimentos, de tudo isso é política. Então, às vezes, quando eu falo com algumas pessoas, você é político. Gente, todos nós somos políticos. No dia que eu falei com o governador, no dia 8 de março, na inauguração da Procuradoria da Mulher, que eu quebrei o protocolo, pedi o microfone e falei para o governador. Falei, inclusive, desse projeto. E aí, alguém lá atrás falou, vai se candidatar. E aí eu respondi, eu disse, não. Não penso nisso, pelo menos no momento não. Deixando bem claro, no momento eu não penso nisso. Mas eu respondi que, gente, todos nós somos políticos. E nós temos que ser. E também eu passo essas palavras para essas mulheres. Sim. Vocês têm que questionar. Já passou, gente, o tempo que tem que calar. Ei, não. Não, você pode falar sim. Então, eu vejo que isso tá se fortalecendo mais, porque lá quando eu falei, quando a mulher, os nossos antepassados vinham lutando, já era política. Já era política, enraizado mesmo, as lutas, as passeatas, a voz, e hoje está se fortalecendo. Só que a gente precisa fortalecer mais, não pode deixar morrer. E mulheres, ao meu ver, mulheres na política, em cargos
à frente, representando, como deputadas, prefeitas, vereadores, enfim, senadoras, é um grande avanço. É um grande avanço, porque eu estou defendendo a minha classe. E ninguém melhor que uma mulher para lutar pelos nossos direitos, né? Justamente. Ninguém entende melhor o que a gente precisa do que uma mulher. Né? Justamente em tudo, no campo familiar e tudo. Então, ela vai ter mais força, essa mulher que vai estar representando a classe feminina, ela não vai estar representando o partido, ela está através de um partido, ela vai estar representando primeiro um todo. Um todo. Mas ela à frente ali, ela vai defender esse direito, ao meu ver, vai defender justamente esse direito da mulher em vários campos que a gente ainda precisa. Com certeza. Né? Então, eu percebo e a gente tem que sim fortalecer isso, a gente tem que colocar mais mulheres ali na frente, a gente tem que sim acreditar, temos que acreditar, ainda existe uma minoria muito grande de vereadoras, de prefeitas, deputadas e etc. Temos aí, graças a Deus, que a Isolda está lá. Não que o Camilo... Primeira governadora, né? Não que o Camilo fosse ruim, foi um governador maravilhoso, mas a Isolda está lá e é bom ser representada. É bom, muito bom. É muito bom. Então a gente tem que fazer isso mesmo, tem que fortalecer. Ao meu ver, eu sou defensora das mulheres, né? E, ao meu ver, a gente tem que ir lá acreditar, juntar forças, vamos fazer a diferença. É possível sim, não pode... eu digo que eu sou igual a bambu, balanço, mas não caio. Sabe? Balança, mas não cai. Né? E a mulher muitas vezes surge das cinzas, né? Ora. A gente tem sempre o poder de ressurgir. Carlinho, quero te agradecer pela tua participação aqui no programa. Eu, por mim, a gente passava aqui a tarde todinha conversando o dia, porque assunto não falta quando a gente fala sobre mulher. Com certeza. Quero já abrir aqui espaço para suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Pronto. Muito obrigada a todos que estão assistindo nesse momento, né? É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui com você. Agradeço pelo convite. Preciso só também fazer uns agradecimentos. É possível? Sim, pois não. Aos meus conterrâneos, né, independencianos, e os meus amigos e todos que vão estar assistindo, em especial aqueles também que ajudaram com o evento que nós tivemos no dia 1º, que eu esqueci até de falar aqui, no dia 1º de maio, um evento que nós fizemos lá em Independência. Então eu quero agradecer muito a todas as pessoas que participaram, que contribuíram para que esse evento acontecesse. E expressar a minha gratidão, né, à minha família, que está sempre me apoiando, o grande amor da minha vida, meu filho. Enfim, gratidão. Qual a idade do seu filho? 9 anos. É um rapazinho, né? É um rapazinho, olha, ele é defensor, viu? É isso aí, tem uma mãe guerreira perto dele, né? É. Que sorte a dele. E todo o meu apoio familiar, né, que é a base, companheiro que está aí filmando, né? E enfim. Obrigada, Carlinhos. Só agradecer, viu? Obrigada. Nosso programa vai ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Até lá. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.